Salve, camaradas! Vamos lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, refutando a Renata Barreto. Vamos lá? Então, antes de mais nada, quero agradecer a todos os inscritos, a todos que estão aqui no nosso canal, e vamos cada vez mais crescendo, cada vez mais compartilhem o nosso canal, nossos vídeos, para que a gente possa crescer mais, porque nós fomos, cancelaram, fomos prejudicados, porque a gente vinha fazendo um trabalho que o YouTube não gosta, tá? Infelizmente, nossos vídeos, nosso canal foi cancelado, enfim, já falamos aqui sobre isso, mas enfim. Então, antes de mais nada, também, além de sentar o dedo aí no curtir, compartilhar, se inscreva no canal, nos acompanhe no nosso Instagram, clever.cavalcante, certo? O nosso Twitter também foi cancelado, vamos fazer outro, enfim, tá? Então acompanha aí pelo Instagram. Vamos lá, refutar a Renatinha Barreto. Vamos lá. Renata, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite, é uma felicidade estar aqui. E ainda por cima encontrei a Ana Campagnolo aqui sem querer, saindo. Eu não estava esperando, mas foi uma boa surpresa. Inclusive, ela tem curso na minha plataforma e eu nunca tinha conhecido ela pessoalmente. Tadinha ainda dela. serviu para isso também. Renata, você é economista há quantos anos? Você está no mercado financeiro há 12 anos praticamente? Há 18. Há 18? Eu estou no mercado financeiro. Eu comecei com 18 anos, eu tenho 36, né? Vamos abrir, né, pessoal? Ainda bem que tem 18 botox, anos. vive capitalismo. Porque eu comecei... Vamos ver que 18 anos estudando, ela não aprendeu ainda, né? Então, parar com esse negócio de, porque existe o Botox, pelo capitalismo. Não foi. Então, quem fez o Botox foi alguém que vendeu a sua força de trabalho para que aquilo pudesse ter. Tá? Ou ela acha que, não sei quem foi que inventou, teve a ideia e ele criou, e ele sozinho conseguiu criar aí bilhões e bilhões de Botox, distribuir sozinho. Isso não, com certeza não. Ele precisou de pessoas, tá? Para que se pudesse ali vender sua força de trabalho, com a merreca, para assim poder, ter existir esse produto, tá? Então, ela não sabe o que é. Vamos lá. Cedo no Citibank, e aí eu fui migrando, e aí faz 7 anos que eu tenho empresas próprias. Vai fazer 8 anos, na verdade, em abril do ano que vem. Imagina, e eu que coisa. tô formada, deixa eu pensar, né? Nunca fiz essa conta, Carol, meu Deus, acho que 14 anos. E você 12, tem 14 alguma anos. empresa ligada ao mercado financeiro, né? Eu tenho a Faz Capital, sou sócia, que é um conglomerado de empresas de investimento. Então, a gente faz investimento no Brasil, investimento no exterior, tem a consultoria. E também sou fundadora e CEO da plataforma Cursologid, que é uma plataforma de cursos que tem CEO é só a mas gente pessoa já tem perto de que 40 mil alunos. vendeu. E como que você... Isso que eu acho... CEO é assim, a pessoa abre a empresa, né, só tem ela é o CEO. Então você, que é empreendedor, que é Uber, você também é CEO. Tá? Se você faz Pix, você é empresário, também você é CEO. Muito bacana. Eu gosto de ver muito as mulheres falarem de economia, e eu acho que isso tinha que ser muito explorado, assim. Eu acho que tem muita mulher chegando nesse mercado, e é muito bacana. Como que começou esse seu interesse por economia? Desde, assim, você sempre quis fazer economia quando você entrou na faculdade? Não, por incrível que pareça, quando eu era mais novinha, tipo, sei lá, uns 12, 13 anos, eu queria ser fisioterapeuta. Tipo, Devia nada a ter ver. sido. Nada a Devia ver. ter sido. Mas é porque Vamos eu falar tanta tenho besteira, muita tanta força na mentira. mão e eu gostava de fazer massagem, eu tinha habilidade com isso. E aí eu pensava, vai ver, eu tenho a ver com isso. Só que daí, conforme eu fui estudando na escola, história e tal, a história econômica me interessava muito e eu achava chique trabalhar em banco. A verdade é essa, gente. Eu entrei Pessoal porque eu achava elegante, chique. aquele pessoal de terno, as mulheres Ixi, elegantes. E meu pai era esse cara, bancário, hein? então eu convivia, né, na minha casa, ou às vezes ia visitar ele no trabalho, e eu achava muito chique as mulheres de pastas e falando de dinheiro e tal. Então eu não sabia muito o que me esperava, mas acabou que deu certo. Então eu acho que eu tive um pouco de sorte de escolher essa Depende carreira. do que é porque eu ia certo, bem nela né? logo de cara. O que é certo, né? Legal, Renata. Agora, hoje nós vamos falar sobre capitalismo. Só que algumas pessoas não sabem o que é o capitalismo, né? Ela Conta também um não pouquinho, sabe. Renata, o que é o capitalismo e como surgiu o capitalismo? Então, isso é um assunto muito legal, e que bom que hoje mais pessoas,
mais podcasts querem falar sobre esse assunto, porque capitalismo eu acho que é o conceito mais mal interpretado da história. Principalmente Acho por que tudo vocês da capitalismo menos o que ele direita de fato e da é. extrema Da direita. onde ele veio, antes de explicar o que ele veio depois da Revolução Industrial. Então, como é que era a nossa vida até 1800, mais ou menos, né? 1820? Era uma vida muito complexa, muito difícil, você não tinha acesso à maior parte das coisas. Foram 5 séculos só de feudalismo, e o feudalismo era o senhor feudal que distribuía as terras, alguns para os cavaleiros, que faziam a proteção militar ali das terras, e os servos, que faziam a produção e entregavam a maior parte para ele. Só que como não tinha facilidades, tipo, não tinha uma máquina de colheita, não tinha ferramentas disponíveis, eles inventaram algumas coisas que melhorou um pouquinho o processo, otimizou um pouco o processo, mas não era suficiente para uma produção em massa. Então, a maior parte das pessoas, cerca de 95% da população mundial, estava numa miséria grande. E o que mudou isso foi o capitalismo depois da Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Produção em massa pela primeira vez. Olha, ela é muito assim, ela, não sei se é uma técnica dela, não falar, ela lembra muito um senhor que faz tempo que não fala mais nada, que é o Olavo de Carvalho, ele sumiu, que fala meia, nem meia, fala 2% de verdade, né, e 98% de mentiras. Então, ou seja, e ali a pessoa vê uma conotação, vê algo e ali ela, não, é verdade, isso mesmo, tal, entendeu? Então ela fala que surge, fala da Revolução Industrial e tal, mas a ideia é que dizer que ela não explica o porquê que as pessoas estavam, né, passando fome. Então ela não explica isso, né? Como surgiu isto, né? Ou seja, que a burguesia, né, começa a tomar as terras, né, das pessoas, onde elas plantavam, e em 4, 5 horas de colheita, 6 horas já tinha feito toda a sua atividade do dia e vivia daquela forma. E ali eles foram tomados, né, usurparam as suas terras e eles foram obrigados, ou trabalhavam para essas pessoas, ou eram expulsas, ou eram mortas, enfim. Então ela não é honesta nesse sentido, certo? Mas vamos lá, vamos ver outras mentiras dela. Então, as grandes fábricas nasceram dessa Revolução Industrial por causa da invenção da máquina a vapor. Então, foi a primeira vez que era possível distribuir as coisas de uma forma massificada. Então, se antes... Assim, antes já se vinha fazendo a divisão do trabalho, né? Os trabalhadores já faziam isso, certo? E as máquinas, elas vinham no intuito, né, de poder fazer e que a gente pudesse ter as pessoas, tá? Melhorar o processo, tá? Mas a época na segunda evolução já era muita fome, muita miséria, né, por causa dessas desapropriações de terra, tomando as pessoas. Então, imagina você ter uma cidade que comporta ali, sei lá, 5.000 pessoas, né, todo mundo trabalhando, a maioria, enfim, 90% trabalhando, 95%, e chega mais 10.000 pessoas. Né? Então, acredito, Loei, que vai ter muita miséria, vai ter muita coisa, né, nesse sentido, porque você não está comportando para aquelas 5.000, imagina mais 10.000 pessoas, vamos supor, né? Uma analogia. Então, ou seja, foi o que aconteceu muito. Muita gente migrou do campo para as cidades. Então, era muita gente, né? A miséria era muito grande na Inglaterra, entendeu? Então, eram obrigados a trabalhar, e aí ela não vai falar, que eles são obrigados a trabalhar 12, 14 horas por dia, com um mísero salário, crianças, gestantes, isso ela não vai dizer, com certeza. Tá? Que você perdesse um dedo, perdesse a mão. As crianças eram mais buscadas, eram mais contratadas, porque a mão delas era pequenas e que podia entrar melhor dentro das máquinas, tudo. Isso ela não vai falar. As pessoas ficavam morrendo de fome mesmo nos campos, como elas não tinham ferramentas, elas fizeram isso de forma voluntária, né? Se conta muito a história de que, meu Deus, elas foram obrigadas a ir para as fábricas. Ninguém foi obrigado. Não foi obrigado, né? Lógico que não, você não é obrigado, entendeu? Você está passando fome, entendeu? E você tem que ir em um lugar onde tem um trabalho, né? Porque você foi tirado daquela situação de você.
você, né, se a gente tirar o seu microfone, que seria ótimo, você será obrigada ou falar sem microfone e ninguém vai ouvir, ou você falar com o microfone, buscar um outro microfone. Simples assim, certo? Mas elas viam que tinha uma possibilidade de melhorar de vida nas cidades, houve um êxodo enorme para as cidades e as pessoas começaram a trabalhar nas fábricas. E o Mises tem um livro que chama 6 Lições, não sei se vocês já leram esse livro. É um livro bem básico, bem pequenininho, dá para você ler assim num fim de semana. E ele é uma boa introdução para quem está querendo entender de economia de uma forma simples de entender, sabe? Sai sem economias, bem mastigado. E uma coisa que ele fala nesse livro que eu acho muito legal é que a primeira vez que o trabalhador se transformou em consumidor foi a partir da Revolução Industrial, porque até então o trabalhador ele entregava a produção para outra pessoa e ficava com muito pouco, porque não tinha excedente, a produção não tinha, a produtividade era muito baixa. Depois da produção em massa, aí ele era o cara que produzia, mas que também comprava. Então ele conseguia ter acesso a roupas, a calçados, e a concorrência, o estímulo à concorrência que isso causou, porque as pessoas queriam ganhar dinheiro, e essa é a natureza humana, ganhar dinheiro, que na verdade quer dizer melhorar de vida. Sim. Né? Dinheiro é melhorar de vida. Então, assim, todo mundo quer uma casa. Olha, então assim, o Mises, ele defendia muito, né, que as pessoas demandam, né, dinheiro por causa da sua, né, utilidade como meio para aquisição de outros bens, né, não por algum intrínseco, sei lá, algo intrínseco, né, e qualquer expansão de crédito ou causa de ciclos econômicos, né, enfim, tá? Então, é bem nesse sentido, tá? Então, isso que ela diz, né, que a pessoa foi ali obrigada, vai ter as coisas e tal, elas já tinham as suas coisas, tá? Entendeu? Então, não é que elas queriam, estão ali parar, vocês querem melhorar de vida. Você não tem, porque se você chegar há um tempo atrás, até hoje mesmo, alguns interiores, né, você vê que pessoas estão ali acostumadas com aquela vida, né, vivem bem, vivem tranquila, e agora outras, lógico, que se vivem, né, uma situação deplorável, lógico que vai querer mudar de vida, mas porque o capitalismo faz isso. O capitalismo, ele tange para que você, né, seja obrigado a trabalhar. Se não trabalhar, você vai morrer de fome. Que se você não trabalhar, você vai ser vagabundo. Se não trabalhar, você vai ser... Né, aí colocam as profissões braçais como péssimas. Você vai ser lixeiro, você vai ser pedreiro, você vai ser vigia, você vai ser porteiro, você vai ser... É como se isso tudo fosse algo terrivelmente péssimo, tá? Que aquilo não fosse digno, né? Entendeu? Então, colocam nessa situação. Por quê? Porque para eles, né, para a extrema-direita, para a direita, os neoliberais, a meritocracia é muito fundamental para eles. Tá? Eles enxergam que se você trabalhar, se você correr atrás, você consegue. Tá? Mas eles não entendem que não é bem assim. Tá? Que não é bem assim. Entendeu? Que não é bem assim. Tá? Então, é totalmente... enfim, mas vamos lá. Melhor, ou viajar mais, ter acesso a coisas melhores, isso inclusive quem se diz comunista, tá? Ninguém é burro. Claro, todo mundo quer melhorar de vida. Porque a gente vê de pessoa que fala que é comunista aí Viajando e tá indo pra Miami, Nova York. mas ninguém quer ir pra Cuba. É engraçado, né? Não é verdade? Ai, meu Deus do céu, isso é assim, é uma coisa assim muito chata, porque assim, é as mesmas, sabe, as mesmas coisas, as mesmas. Se você pegar aí uma explicação do capitalismo, outro conceito, né, do João Manuel, do João Carvalho, né, do Ian, do Petri, tá aí, muito bom o podcast dele, né, enfim, entre outros, vocês vão ver que muda
é diferente, né? Não, e eles é a mesma coisa. Ah, é comunista e quer viajar. Ah, é comunista e toma banho. Ah, é comunista e quer iPhone. Ah, é comunista e corta o cabelo. Ah, é comunista e não quer ir para Cuba. Eu quero ir para Cuba. Me deem, paguem minha passagem. Já falei aqui com vários. Teve um que disse que ia pagar minha passagem. Até hoje estou esperando. Já mandei até o Pix para ele. Eu vou com o maior prazer. Entendeu? Entender que o comunismo ou socialismo não é voto de pobreza, certo? Não é voto de pobreza, não é a gente dizer, vamos ser pobre, vamos morrer pobre, não. Todo mundo merece, o que te briga é que todo mundo possa ter uma vida digna, que está na Constituição de 88. Todo mundo tem que ter casa, moradia, saúde, tem que ter acesso a isso, entendeu? São os direitos básicos do cidadão. Dos cidadãos. Então, então o que a gente quer e que todos tenham é essa oportunidade. Que todo mundo viaje para onde ela quiser, que ela possa ter o carro que ela quiser, entendeu? Ela tenha condições. Por que uma pequena parcela, né, de máximo 10% do mundo possa ter e o restante não tenha? Por quê? Por que a gente tem que viver na sorte? Na sorte de ter um bom amigo, na sorte de ter um bom relacionamento, né, que indique, na sorte que não tem uma crise amanhã, numa sorte na Mega Sena, numa sorte que não vem o fiscal para fiscalizar a sua empresa, de você ser multado, na sorte de você fazer um gato, como muitas empresas fazem, e não ser descoberto. Então, viver com sorte é meio complicado, mas vamos lá, né? Para Cuba. E isso é engraçado porque as pessoas falam, não, mas não tem nada a ver isso de eu viajar, porque eu quero que todo mundo viaje. E a pessoa não entende de lógica de mercado básica. Se ela entender de lógica de mercado, vai explicar, Natinha bem o Barreto. mimimi, ela vai conseguir entender que ela, na verdade, é capitalista e que não tem problema nenhum disso. Não, se ela quiser, se ela acha que todo mundo tem que viajar, faz o seguinte, paga uma viagem pra gente aqui, Maldivas, né, alguma coisa assim. Pro Haiti? Não faz sentido. Por que vocês não vão pro Haiti? Frase que fala assim, Renato, o capitalismo Haiti ninguém quer ir, né? gerou a pobreza, né? Não, essa não gerou, condição não. de diferença social, mas herdou. O que você tem para falar sobre isso? Bom, primeiro que a condição natural do ser humano é a pobreza. A gente tem uma ideia de como a gente vive no século XXI, né, 2021, que tudo que a gente tem hoje nasceu assim. A gente nasceu século XXI assim e estava tudo pronto. 21. Então, tudo que a gente tem acesso hoje, internet, Wi-Fi, ar-condicionado, luz elétrica, coisas básicas, até sistema de esgoto, eram coisas inexistentes quando a humanidade nasceu. Então, começou com a evolução do mundo, ela é extremamente lenta, demorou milhões de anos até aparecer o primeiro homem e depois mais vários anos, vários séculos, até a gente começar a ter o que se chama de civilização. Então, inicialmente, os grupos, né, as tribos e tal, eles tinham, e até por isso que existe um papel diferenciado para homens e mulheres em termos evolutivos, porque a vida era tão difícil que não dava para o homem e a mulher fazer as mesmas coisas. A mulher ficava cuidando da casa, da prole, da reprodução dos filhos e depois da continuação. Olha, isso assim, não é num contexto geral. Isso foi em alguns países, em algumas situações, que era distribuída as funções, tá? Tanto para algumas crianças, né? Assim, já grande, adolescente, enfim, tanto homem como mulher, e também os adultos, né? Então, isso não era todos os países, todas as coisas, porque cada um tinha uma habilidade, cada um tinha uma forma, né? Então, o proletariado, né, só tinha só a prole, que eram seus filhos, por isso que era chamado de proletariado, tá? Então, só tinha a sua força para vender, a sua força de trabalho, né? E é isso que, né, aconteceu. Mas vamos lá. Da espécie, e o homem, como tem mais força física, ia para a parte de caçar, proteger a sua cabana, a sua caverna, coisas assim, e algumas civilizações, Os tipo as bárbaros. Vikings, por exemplo, as mulheres participavam ativamente das guerras, mas aí depende da civilização. Mas o ponto é que era muito difícil a vida, e a pobreza é a condição natural do ser humano, é que hoje a gente não vê mais assim, porque a gente tem muito mais facilidade. Eu até falo que o capitalismo tem um único defeito, que é deixar as pessoas com muito tempo livre. Como você não tem que caçar a sua própria comida, aí você se preocupa em linguagem. Realmente, o capitalismo deixa a pessoa muito livre, né? Tem pessoas que acordam 4 da manhã,
né, e vão chegar 8 horas da noite em casa, às vezes 9, às vezes 10. Realmente, já tem aí, chega de 10, dá para, não precisa dormir, né? Chega de 10 horas da noite. Dá para aplicar de 11, meia-noite com os filhos, né? Fazer a lição com os filhos, né? Curtir o marido, pô, ainda tem 2, 3 da manhã, e para que dormir? Né, Renatinha Barreto? Que eu acredito, Loê, que a senhorita não passou por dificuldade, que a senhorita nunca acordou tão cedo da manhã para pegar ônibus lotado, né? Ônibus né, o, o capitalista ali, né, o dono, o burguês dos ônibus, né, não está preocupado se o ônibus está lotado, não está preocupado se você vai chegar todo torto no trabalho, se você está horas em pé esperando o ônibus e não vem, e vai chegar lotado, se pega um BRT e na próxima estação está quebrada e eles não avisam, que você se foda, né, que você desce lá na puta que li, enfim, né, você desce lá e vai ter que voltar andando, né? Já tranquilo da vida, porque você tem o trabalho, então você tem que ir tranquilo, né? Isso, então, e aí? Aí trabalha pra caramba, aí em pé, horas e horas em pé, para ganhar um mísero, né? Um milionário, salário mínimo, é isso, dona Rita, mas está se esforçando, porque você disse que se a pessoa se esforçar, a pessoa tem, então está se esforçando, já não está tendo. Como é que fecha essa conta de soma zero que você conseguiu falar, né, Paulo Valenzuela? Neutra, por exemplo. Isso é uma preocupação para você aí que acha que tudo é coisa de burguês. Se você pensa em linguagem neutra, tem preocupação mais burguesa do que linguagem neutra. Você não precisa mais se preocupar com caçar, se preocupar com proteger, de ter uma intempérie climática, etc. E aí o ponto é, a pobreza ela é uma condição inerente do ser humano. E o que aconteceu? Como o ser humano é o único animal que tem a capacidade de ganhar conhecimento e gerar tecnologia, porque a gente tem a necessidade natural de melhorar. Então, eu estou fazendo um processo aqui mecânico. Poxa, qual o jeito que eu posso melhorar isso e aumentar a minha produtividade, ou para eu ter mais tempo livre, ou para eu conseguir mais produção? Aí, assim, não se tem, porque a ideia, e Karl Marx ficava feliz da vida, que o Engels falava, com cada revolução que vinha nas máquinas e tal, porque ele acreditava que aí, futuramente, nós, seres humanos, íamos trabalhar muito menos. Hoje a gente tem toda a tecnologia, tem tudo, e cada vez trabalha muito mais. Entendeu? Eu conheço pessoas que chegam da sua empresa de 8 horas, 9 horas, né? Estão lá no celular, já estão saindo com o celular, já estão conversando, já estão na correria, falando com um, falando com o outro, chega no trabalho, não para, sai do trabalho, estão lá falando e vão dormir 8 horas, 9, falando com o celular, falando com um, falando com o outro, e que era para você diminuir isso, né? Então, assim, é algo que eu não entendo. Né, que era para encurtar o nosso tempo, né, de trabalho e a gente poder viver muito mais, porque imagina uma senhora trabalhadora e um senhor trabalhador, né, que acordam às 4, pudesse acordar às 7, para chegar para o trabalho às 8, né, porque vai ter que acordar muito cedo, porque o ônibus é lotado, entendeu? Então, se ele sabe que o ônibus vai vir naquele horário, vai vir certinho, não vai vir lotado, vai vir com o valor que ela paga do ônibus, que lhe dê total, né, usufruto daquilo, que ela consiga chegar no trabalho tranquila e chegue em casa às 5, 6 da tarde, que ela possa ter tempo para ir na academia, tempo para brincar com seus filhos, o pai também brincar com seus filhos, ensinar seus filhos, ajudar dentro de casa o homem, entendeu? Então, imagina tudo isso, como a questão social e a questão também emocional da pessoa, de saúde, seria muito menos pessoas se embebedando, muito menos pessoas enchendo a cara, né, o estômago de remédio, né, entendeu? Então, seria muito menos pessoas sofrendo, né, de tantas doenças por causa do capitalismo. Mas a senhorita não quer dizer isso porque a senhorita, né, defende um sistema econômico que somente visa o lucro, exclusivamente o lucro, independentemente do que aconteça. Aquele alimento.
E dessa forma o homem foi se desenvolvendo e criando tecnologias até o momento em 1800, então demorou até o ano 1800 para ter 1 bilhão de pessoas no mundo. Em 200 anos, 221 anos, são 8 vezes mais pessoas. E mesmo assim, a pobreza saiu no ano 1800 de Deu tela 95 azul aqui, para mas 8. tudo Agora bem. deve ter um pouco mais de 8%, porque por causa dos lockdowns, da pandemia, a pobreza voltou a crescer, mundialmente falando. Mas nos países mais Ó, desenvolvidos, com mais liberdade econômica, ou seja, com mais capitalismo de livre mercado, naturalmente eles vão passar pela pandemia ou de uma forma mais tranquila, ou vão voltar a ter prosperidade rapidamente. olha, isso que ela fala é uma barbárie, né? É mentira. Porque assim, a pobreza, me diga um país capitalista que não tem pobreza. Até desafio alguém colocar aqui nos comentários um país, né, capitalista que não tenha pobreza, né? Eu quero que ela me diga. Então dizer que a pobreza só veio depois da pandemia e que os países que passaram a pandemia, né, vão sofrer menos, né? Se você comparar país por país, país por países, né, países contra países, é lógico que você vai ter um ou outro vai ter mais facilidade, outros menos, pela quantidade de pessoas, quantitativo de educação, quantitativo de pessoas, né, que estão ali ganhando bem, né, é diferente de você ter um país que a desigualdade é gigantesca, né, e vamos pegar os Estados Unidos, né, que tem uma desigualdade assustadora, né? Você tem ali um estado, né? E dentro desse estado tem um bairrozinho chamado Skid Row, né? Que é nome de uma banda, vocês procurem aí, no seu tio aqui está dizendo, vocês vão aí no Google, colocar Skid Row, Estados Unidos, ou bairro, enfim. Vocês vão ver, né, que é pior do que a Cracolândia. Eu estou dizendo que é pior do que a Cracolândia, tá? Você pega ali já no Texas, por ali, que teve um boom das indústrias instalando lá, então aumentou muito o aluguel, então as pessoas estão morando em carros, estão morando em trailers, na rua, né? Na rua. Porque não querem abandonar a sua terra, a sua cidade, seu lugar, enfim, né? Mas não é próspero o capitalismo, então a gente não entende muito bem isso, tá? E a pandemia, se no Brasil, por exemplo, tivesse presidente, né, humano, mas a gente não teve, poderíamos ter saído muito mais rápido, tá, de uma crise, e menos pessoas morrendo, menos pessoas desempregadas e menos pessoas passando dificuldade, não só financeira, mas morando na rua, como muitos passaram a morar na rua, né? E pessoas que nunca tinham morado e passaram a morar por causa da pandemia, mas pela demora também do governo de ter, né, entendido isso, ter colocado, né, à disposição logo o dinheiro, facilitando, né, porque para o negócio eles dão bilhões, trilhões, né, mas para os patriotas eles não dão. Enfim, então não queria dar dinheiro, não queria dar nenhum real, e depois ficou em R$ 200, ele queria, né, depois a oposição à esquerda não, e 400 também não, ficou R$ 600, a esquerda firme e forte, e depois ficou R$ 1.000 para uns meses, legal, desse tipo, tá? Enfim, então é só agir. Se todo país, se tiver intervenção do Estado, né, não existe capitalismo sem Estado. Então, se o Estado não tivesse intervido logo antes, não teria sofrido tanto, né? Os Estados Unidos está colocando trilhões aí na sua economia para não se ferrar e ter aí o boom que está vindo da China, né? E passar à frente dos Estados Unidos, se ela quiser, ela passa brincando, tá? Mas vamos lá. Então, basicamente, o capitalismo é sobre isso, é sobre produção em massa e concorrência que vai gerar essa cooperação entre as pessoas. Uma coisa interessante é que a gente coopera com pessoas que a gente não conhece, que a gente talvez não goste, que talvez a gente não tenha nenhuma afinidade, de religiões diferentes, de regiões diferentes. Tudo que a gente tem aqui, se a gente olhar o estúdio, tudo que foi produzido aqui, foi produzido por milhões de pessoas em diversos processos que chegaram no produto ao consumidor final. Mas tem muita coisa antes do produto final, que é o microfone aqui.
tem, eu não sei se isso aqui é alumínio, mas vamos supor alumínio, Chama-se o fetiche da metal, a mercadoria. borracha, todo o processo de produção, ele é feito de cooperação, e o capitalismo é sobre isso, sobre cooperação. Renata, e muitos críticos do modelo atual que nós temos, né, o capitalismo que nós temos hoje, eles falam que as riquezas elas são finitas, né? E o que você acha sobre isso? Porque eles falam que o capitalismo no futuro, do jeito que nós temos hoje, ele vai morrer. A gente não vai ter mais isso. O que você acha sobre isso? Bom, primeiro eu vou falar que eu não acho, eu sei. É uma diferença grande, assim, porque tem coisas que são opiniões e tem coisas que são fatos. Qual é o fato? Que a economia não é jogo de soma zero. Riqueza se cria. Riqueza não é um bolo único se distribui. Isso é muito provado, é muito facilmente provado quando você olha o gráfico de riqueza do mundo. Então, de novo, voltando para 1800, você pegar o gráfico, ele é bem flat até o ano de 1800, de riqueza e de pobreza. Pobreza em 95%, mais ou menos, sendo que 85% era miserável mesmo, e a riqueza também muito flat, perto de zero. Aí, quando você tem o capitalismo, depois da Revolução Industrial, o gráfico ele simplesmente faz assim, ó, é um L. Um L ao contrário. De Lula, é isso. É absurdo. E isso é porque a geração de riqueza foi possível. O que é a geração de riqueza? É dinheiro? É papel? Não. É criar facilidades. Facilidade. Então, se hoje eu consigo, pela internet, eu Meu tenho um Deus, celular que eu consigo comprar, inclusive, a prazo, se eu quiser, e eu tenho É um mau caratismo gigantesco, né? Esse conceito de soma zero que ela fala, tá? É algo que fixa o seguinte, que é de modo que só se ganha quando os outros perdem, tá? Isso é lógico. Então é preciso que muitos sejam submissos, é preciso que muitos sejam iletrados para que outros possam se prevalecer diante dessas pessoas. Tá? Então, e é fácil hoje você comprar um celular, né? Você ganha R$1.000, dá para você comprar hoje R$500, R$600 um celular, divide em 10 vezes, fica R$50, R$60. Vamos pensar que tem um celular bem simplório, né? Porque a gente sabe que o mais barato hoje é de R$700, R$800, bem simples. Mas vamos pensar que tenha, né? E a pessoa que ganha um salário, né? Então, ou seja, ela vai ter que, porque ela, assim, ela paga energia, que não está, né, tão baratinha, dona Renatinha, né? Que hoje deveríamos, é absurdo a gente ter ainda, pagar energia, né? Não ter uma energia renovável, uma energia autossuficiente, enfim, né? E que estava todo o projeto pronto para ser aprovado, energia eólica, tudo bonitinho, tal, e o novo conselho que o seu presidente, que você tanto ama, colocou, o Bozo Lixo, vetou. Por quê? Porque é algo que é a longo prazo. Então, eu quero ver agora, porque eu quero ganhar agora. Com bilhões eles estão ganhando, né? Você é uma empresa que dá muito dividendos para acionistas, porque está deixando de investir. Isso é terrível. Tá? Então, até 2016, a Petrobras investia 86 bilhões ano, tá? Em ciência e tecnologia, em renovação, em parte de experiência, tecnologia, ciência, tecnologia, de refinamento, enfim, fazia todo esse investimento, tá? E depois, com o Temer, deu o golpe em 2017, fez parênteses, em outubro, colocou o PPI e com isso passou para 6 bilhões. Eu vou repetir, antes era 86 bilhões de investimentos na Petrobras, caiu para 6 bilhões, tá? E aí aumentou gigantescamente os dividendos dos acionistas, tá? Então, tendo lucros extraordinários e estão vendendo a Petrobras, né, por dentro, né? Então, ou seja, privatizando por dentro e cada vez mais vai ferrar com a população. Mas vamos lá, essa mentirosa. Que seja de um Wi-Fi de um café que eu for, não precisa nem ser o meu. Eu consigo montar uma loja, eu consigo montar um Instagram, começar a falar para as pessoas, e consigo vender um produto digital, eu consigo vender um e-book, eu consigo vender um crochê que eu... Tá, então assim, é uma coisa que ela não fala, né? Que é tudo isso, ela está falando de tecnologia, essas coisas, tudo foi o Estado que interveio e deu, né? Ou seja, o iPhone não foi Steve Jobs na sua garagem, bonitinho, que conseguiu ou desenvolver, não, tá? Ele precisou de pessoas, precisou ter pessoas que dessem, né? Ele roubou a ideia lá, praticamente, né? Conseguiu persuadir e acharam que se deu lá um mouse para ele. Então teve várias, né? O Estado deu milhões para ele desenvolver um produto. Então, ou seja, não é que
criou aquilo sozinho. Então, ou seja, houve muita gente trabalhando, muita gente desenvolvendo, muitos, força de trabalho para que aquilo ali fosse, criado, tá certo? Mas vamos Fácil. lá. Então, essa criação de facilidades é o que a gente chama de geração de riquezas. Então, ela não é finita, ela nunca foi finita, e o homem com essa capacidade de procurar melhorar os processos, otimizar os processos, ele busca melhores tecnologias. Então, Em algumas coisas se busca melhor tecnologia, tá? Você vê uma demanda gigantesca, por exemplo, celular. Então, cada vez mais eles fazem celulares para melhores e criam, um capitalismo gigantesco naquilo ali, fazem toda a propaganda, todas as coisas para atrair mais, as pessoas, porque eles poderiam colocar o celular praticamente que ele fosse impossível, ou seja, se ele fosse roubado, algo desse tipo, fosse incapacitado de peças, de tudo, você podia fazer isso. Mas eles não investem nessa tecnologia, por quê? Porque eles querem que sejam roubados, que sejam, se cair, quebrar, você poder, ter lá, ou trocar. Aí às vezes o cara, poxa, só para trocar o display é mais caro, então eu vou comprar outro. Então essa é a ideia, de você ter gigantescamente essa lei do retorno, de Liche, ou seja, de ir e voltar. Então, diferentemente, você tem a TV a tubo, que você ficava anos, e hoje você tem uma de LED, antes era de plástico, depois de LED, que se você der um peteleco ou bater um vento, acaba dela, ficar com listro, não funcionar mais. Então, enfim, é brincadeira, mas ela é muito, qualquer coisinha ela quebra, diferentemente de uma de tubo, que você levava para onde você quisesse e dificilmente quebrava, tá? Mas vamos lá. como eu falo, a gente sempre acha que estava tudo aqui desde que a gente nasceu. Como que era antes de ter energia elétrica? Era principalmente movido a óleo de baleia. Como que hoje se preserva muito mais baleias do que há 200 anos atrás? Porque inventaram energia elétrica What? e começaram a usar o petróleo. Mas o What? petróleo ele não é para sempre, né? Estão descobrindo novas jazidas, estão descobrindo maneiras melhores de What? refinar esse petróleo, estão descobrindo energias renováveis e estão indo para fora do mundo, estão indo para Marte, talvez para outros Olha, locais, buscar. aí voltando, Então, ou seja, algumas coisas, de fato, eles fazem tecnologia, tal, mas hoje estamos no século XXI, você falando de 2021, Então, século XXI. A gente não tem a energia solar caríssima para você colocar. Então, não tem investimento do Estado, para que você pagasse R$ 30, R$ 20 e colocasse na sua casa, ou um apartamento tivesse, para que a gente pudesse não gastar tanto com energia. Percebe, minha cara? Que para algumas coisas não tem esse investimento. Repito, a Petrobras estava prevista para fazer andamento na energia renovável. E não fizeram, porque o capitalismo só vai investir naquilo que for rentável, minha jovem. Que não for rentável, que é o lucro absurdo do lucro, ele não vai fazer, tá certo? Então você acha que ele vai fazer, mas não, não vai. Mas vamos Novas lá. possibilidades, novos recursos, e isso tudo só é possível por causa do capitalismo. Então, esse negócio de, Sim. o capitalismo morreu, não, o capitalismo nunca vai morrer, exceto em locais que for feita uma imposição, como aconteceu na Coreia do Norte, na Venezuela, em Cuba, e o resultado a gente já viu. Não foi imposição, foi necessário. Tá? E você pega o caso da China, que conseguiu, em pouco tempo, tirar milhões de pessoas, não só da pobreza, como também alfabetizada, é uma coisa assim de se estudar, assim, de ficar maravilhado. Tá? Tem suas controvérsias, tem suas coisas, não podemos negar, teve trabalhos muito pesados, de 12, 14 horas, mas hoje os sindicatos são muito mais fortes, então isso, eles batem mais forte nisso, e enfim, então, Cuba, que ela tem um preconceito, não falar do Haiti, Cuba sofre embargo dos Estados Unidos, então assim, não adianta ficar, sabe, as mesmas coisas. Sofre de amnésia esse povo, eles acreditam na própria mentira. Porque ficam naquele negócio, mas Cuba, que explica tanto, minha senhorita,
Imagine você sofrendo embargo do seu marido, né? E você ganha seu salário, seu marido vai, pega todo o seu dinheiro, né? Ou seja, não deixa você gastar nada, não deixa você. Ou então antes, vamos chegar assim, antes de você receber o salário, ele pegar todo o seu salário, deixar uma merrequinha para você, você não vai ter que colocar pintar esse cabelo, né? Não vai colocar maquiagem, você vai ter dinheiro. Então, ou seja, o que acontece com Cuba é algo de genocídio, algo terrível, tá? Porque eles, se você quiser comprar um caminhão e tiver o pneu, o parafuso do pneu, né? O parafuso do pneu for de alguma empresa, né? Que está na lista lá dos americanos, dos norte, aliás, do estadunidense, né? Que americanos somos nós, todo mundo é americano, enfim, estadunidense, o cara não vai querer, entendeu? Então não pode comprar Cuba. Então Cuba vive muito do turismo, né? Felizmente, mas infelizmente não tem essa abertura de mercado que vocês falam tanto que deveria ter, né? Enfim, né? Meu Deus. Tá feia a coisa. Exatamente. E a Venezuela também, e aí vários preconceitos, enfim, também sofre porque tem petróleo, né? Houve lá uma época uma gestão muito errada, questão de fortalecer só na questão do petróleo, não visou outras coisas, e aí quando caiu o valor do barril, enfim, aí sofre bastante a Venezuela, mas agora está tendo um grande ganho, ou seja, doou respiradores, oxigênio para na pandemia para o Brasil, né? Recentemente ofereceu doar petróleo para os Estados Unidos, tão bonitinho, tão fofinho, vamos lá. E assim, tem uma frase que é típica, eu escutei várias vezes. Bilionários não deveriam existir. Eu adoro. Também Eu concordo. queria entender por que eles não poderiam existir. Se eles Eu trabalham, vou- além de tudo, gerando emprego. Não só isso, eles são grandes. Vamos lá, minhas queridinhas burrinhas, vamos lá, prestem atenção. Não deveria existir bilionário porque ninguém nasce bilionário, tá? Se torna bilionário com roubo de terras, matando pessoas, sonegando imposto, fazendo tudo que é de ruim para poder chegar lá. Eu quero que você me apresente 5 que são bilionários, que se você, eu vou investigar a vida deles e vou dizer a você tudo o que eles fizeram. Tá? É muito difícil. É muito difícil uma pessoa, tá, empreender, como vocês falam, sair do zero, né? Soma zero, que ela gosta de falar, sair do zero e progredir. É muito difícil, tá? Por quê? Porque o capitalismo, ele é sorte. É sorte. A vida é sorte. Ou seja, sorte de você ter que dá aumento de energia, sorte do governo, né, de questões também, né, que a gente chama de macroambiente, os fatores externos que podem ali influenciar, ou seja, né, uma chuva, entendeu? E você perder todo o seu negócio. Então, ou seja, você depende disso, tá? Por que as pessoas querem esse acúmulo gigantesco de dinheiro? A pessoa que tem 76 anos de idade, ganhava 260 mil reais na Petrobras, o presidente, era aposentada há anos, ganhando mais de 30 mil reais por mês, e queria ganhar 260 mil e mais ainda, e achava pouco. Por quê? Porque não sabe do amanhã. O capitalismo é isso, você não sabe do amanhã. Você sabe que amanhã vai vir uma pandemia, você sabe que amanhã vai vir um furacão, sabe que amanhã vai vir uma crise, e que amanhã você vai perder seu emprego. Então o capitalismo é isso, o capitalismo vive da crise. Ele é movido pela crise. Por quê? Porque a crise é que você que ganha 3 mil reais e ficou desempregado, amanhã você precisa comer. Porque tudo é mercadoria, tudo que você olhar é mercadoria. Então você precisa comprar. Comprar sem dinheiro não tem como. Entendeu? Então você tem que vender sua força de trabalho para poder ter aquele dinheiro no final do mês e comprar as coisas. Tá? Então você ganhar 3 mil, você vai se sujeitar a ganhar 1.500, a 2 mil, a bem menos, porque você está passando fome, necessidade. Tá? Então o capitalismo é isso. Então os bilionários não deveriam existir, tá? Porque eles têm um meio de produção, exploram muito, tá? Roubam, têm aquele acesso aos meios de produção de uma forma que não é eventualmente correta, digamos assim, tá? E consegue fazer essa exploração, tá? Então não deveria mesmo existir, minha jovem.
Tudo que a gente tá? usa E hoje. outra, não gera emprego. Essa é uma burrice. Não é burrice, é má fé. Eu vejo isso como má fé, porque ela sabe que quem gera emprego não são os empresários. Porque se o Bill Gates colocar lá, né, a Microsoft no desertozinho, ninguém vai comprar lá. Se, né, o dono que inventou aí a marca, sei lá, né, vou dizer o nome para fazer merchan, mas enfim, colocar lá qualquer negócio no deserto ou onde não tenha pessoas, não vai ter. Então quem faz gera emprego é a demanda. É a demanda. Porque se não fosse assim, ninguém na pandemia fosse, não seria demitido. Por que muita gente na pandemia foi demitida? Explica, Renatinha Barreto. Põe aqui para mim, explica aqui por quê. Porque se, né, não foi empresário que gerou emprego, então numa pandemia, né, numa conta em baixa, né, baixo fluxo de pessoas, então ele não pode demitir, ele tem que continuar com a pessoa, ele tem que segurar a onda. Não é isso? Ô, Renatinha, ô, a outra, nem sei qual é o nome da outra. Provavelmente passou pela mão de um bilionário. Então, o cara que. O Jeff Bezos, né? Que fala muito dele agora e tal. Ele ficou 9 anos tendo prejuízo na Amazon. Mas é Pra quem, lógico. quem consegue fazer isso? Quem é a pessoa que acredita numa ideia, investe, busca maneiras de investir ou Isso é trazer fácil, pessoas de meu fora amor. para investir, ter 9 anos de prejuízos milionários. O primeiro lucro dele foi no 10º ano, que foi, se não me engano, 30 milhões de dólares. E ele é um bilionário por quê? Porque ele é um visionário. Então, ele foi o grande. É lógico que ele foi visionário. Ele teve todo apoio, né, do seu estadozinho, tá, para que ele pudesse fazer toda essa questão, né, de operar em baixa, não é ter prejuízo gigantesco que você está falando, tá, porque ficar 10 anos aí tá bilionário, né, enfim, assim, então, assim, mas assim, então, ou seja, para que pudesse ele fazer com que todos realmente o negócio aí não é bom, cara, tá prejuízo, olha. Então não vamos investir nisso, como foi na Uber. A Uber operou também com prejuízo, tá? Mas é para quê? Para ganhar um monopólio. Tá? Para ver, ixi, mas que negócio essa furada, cara. O cara nem tá tendo lucro, não tá tendo nada, né? Entendeu? É bem nessa concepção, tá? É nessa concepção. Então, para fazer com que muitos desistam, né? Então aí você vê hoje a Uber, né? Você vê aí Jeff Bezos, né? Facinho essa, Responsável Nata. Vamos pela outra, vamos, passa essa aí. muito mais, não é gratuita, né? É mais facilitada e mais barata de livros, que foi o que começou. A Amazon era isso. Era de distribuição de livros. Ela vendia mais barato do que na editora, simplesmente isso, tá? Nesse sentido, tá? Mas vai poder atrair, e aí você vê hoje, ou seja, não é um visionário, é uma safadeza, né? Ou seja, eu estou fazendo algo que vou prejudicar, né? Tenho o Estado com apoio, né? E eu afasto todo mundo. Basicamente, você fazer especulação imobiliária, né? Como você tem. Né? Você está ali com um terreno que tem que ter um de cunho social, mas você deixa ali parado para poder chegar, sei lá, no metrô, chegar algo ali próximo, que melhore aquele ambiente ali, e custava 1 milhão naquela época, e hoje, com toda essa melhoria de mais prosperidade ali, né, chegou para 5 milhões, 6 milhões, e aí, né, que é para estar de serviço social, eu faço essa especulação imobiliária, que hoje é decorrente gigantesco Para ali livros, nos você estados. comprava, era muito mais difícil antes, né? Você tinha que ir num sebo para achar um livro muito raro. Aqui no Brasil, você não ia encontrar livros em inglês, em francês, em japonês. Difícil. E hoje ele consegue, isso só falando da parte de livros, hoje ele é muito mais do que isso. E por isso que eu falo que o capitalismo é sobre a concorrência, a produção em massa e a redução dos preços e das facilidades. Então, se você hoje consegue comprar um livro que chega rápido na tua casa e mais barato, é por causa do bilionário lá que o pessoal fica falando mal. Aí você usa a Amazon para comprar tudo ou para ser uma loja na Amazon e vender algo que você produz. E todas as facilidades que ele tem, eu na Cursology, por exemplo, eu uso a AWS, que é o serviço de nuvem deles, né? Então, aí criaram a
A SpaceX, não, a SpaceX é do Elon Do Elon Musk. Musk. Elon A Musk, dele outro lixo. chama Blue Virgin. E ele que tá um dos pioneiros junto com o Elon Musk e o cara da Virgin lá, o Richard Branson, na corrida espacial. Nossa, Nossa, bilionários estão passeando na Lua. bilhões de pessoas passando fome, né? E aí eles preocupados em ganhar dinheiro lá na casa da, sei lá, né? Enfim. Nossa Senhora. Enquanto as pessoas morrem de fome, mas são coisas que não são relacionadas. Não, Se economia não é jogo de soma zero, não é, o lógico cara não. passear, entre aspas, passear com Tá. seu foguete e É, lógico, porque assim, é como eu disse, o capitalismo, ele deixa as pessoas totalmente egoístas, tá? Então assim, eu tô aqui na minha casa, eu tô bem, eu tenho condições, né? Então eu não quero saber se o meu vizinho, outra pessoa estão passando dificuldades na rua, se eu vejo uma pessoa, né, dormindo na rua, então aquilo ali não me incomoda. Por quê? Porque ele tá ali porque ele quer, né? O Estado deu tudo para ele. O Estado deu casa, deu comida, deu saúde, deu educação, deu tudo isso. Ele não quer porque ele é um vagabundo. Então a gente tem hoje 33 milhões de pessoas passando necessidade porque são vagabundas, eles não querem melhorar de vida. Jesus, minha filha, pelo amor de Deus, olha, é soma zero mesmo, entendeu? É difícil você entender isso, a gente desenha, tá? Entendeu? Então, ele poderia estar preocupado, os bilionários, em diminuir a fome, a pobreza, né? O que fizeram com a África, vem fazendo com a África, entendeu? Né? A Betinha fez muito da Inglaterra, né? Flertou muito com o fascismo, explorou muito, roubou muito a África, né? Entendeu? Então, eles fazem isso com a África. Você tem os chocolates suíços, né? Muito gostosos, social liberal, e aí lá é 6 horas de trabalho. Lindo, maravilhoso para os suíços. Mas colocaram as fábricas lá na África, onde os africanos trabalham 14, 16 horas por dia e ganham $50 por mês. Lindo e maravilhoso, Renatinho, não é? Lógico, né? São pretos e pobres, mas é melhor ainda, né? Entendeu? Mas é isso que vocês pensam, né? Infelizmente. Vocês são antas. Gerar um novo mercado, que pode ser de turismo espacial e também de buscar novas Turismo tecnologias. espacial, Se ele está fazendo isso, ele não tirou dinheiro das pessoas que são pobres na África. Pelo contrário. Se você Não, for olhar o ranking de liberdade econômica, liberdade os países da econômica. África têm um problema gravíssimo. A maioria é majoritariamente reprimida. Como aqui no Brasil, a gente está muito mais próximo de Cuba do que da Dinamarca. E as pessoas Oi? falam muito de Dinamarca socialista. Pelo amor de Deus, nunca falem uma heresia dessa. Porque a Dinamarca tem muito mais liberdade econômica, tem muito mais Oi? facilidades para empreender e de fazer negócios do que o Brasil. Então, esse negócio dos bilhões. Cara, não, ela é mau caráter, gente. Desculpa, mas assim, é um mau caratismo gigantesco. Porque onde que aqui é próximo de Cuba? Como assim? Que eu saiba, é mais próximo dos Estados Unidos, né? Alguns quilômetros. Aqui é fácil, minha jovem. Eu vou aqui na internet, pego o MEI e tenho minha empresa. E é isso que o Estado quer, que você pague imposto. Né? Abre a empresa com facilidade, aí tudo você tem que pagar, e se é algo, né, um pouco ali, não, mas é algo que você fica inviável. Né? Por isso que eu digo, o que justifica uma pizzaria ter muita gente lotada, todos os dias lotados, tá? Gente fazendo fila para entrar, e faz um gato. Ou um restaurante também, ou outro sonegando imposto. Por quê? Porque o capitalismo, minha jovem. O capitalismo faz isso, porque aumenta a energia, a gasolina aumenta, então ele tem que, se ele aumentar muito o produto dele, o cliente foge. A demanda vai embora, tá certo? E aí, demanda indo embora, ele não vai segurar todos os seus funcionários, mas vai demitir, entendeu? Então é isso, ele precisa fazer algo ali para poder equilibrar. Infelizmente é assim. Não estou dizendo que aqui é certo ou errado, tá, gente? Eu estou dizendo que, lógico que isso é errado, eu estou dizendo que eu estou explicando a metodologia, tá? Então, o que ela fala é uma asneira Eu acho que gigantesca, né? a esquerda ela tem uma forma muito
muito boa de ver as coisas, vocês não muito têm. positivo, vou colocar entre aspas, eles conseguem dominar o ressentimento e cooptar o ressentimento, a inveja e o ódio para essas políticas públicas que vão na contramão da prosperidade. Não, hoje, se você Políticas fala que, por públicas? exemplo, se você é rico no Brasil, é crime, né? Olha Parece isso, crime. A minha pessoa que filha. ganhou dinheiro, trabalhou, né, tem uma família bem-sucedida, Olha, que enfim tá gerando riqueza não só para ela, para outras pessoas, porque acaba gerando para outras, é crime. Mas mas isso também vem sempre vem desculpa. da Mas também educação, porque a educação no Brasil, ela é doutrinadora, ela não é uma é, educação para preparar a pessoa para a vida real. Então, lógico, ela é doutrinadora, ela treina as pessoas a serem, né, militantes, né, elas serem bandoleiras, elas serem comunistas, né, serem tudo de ruim, né? Não, pelo contrário, elas são ensinadas que o Brasil foi descoberto, ela foi ensinada que teve uma lei áurea, uma moça muito benéfica, né, que tirou os escravos, né, libertou os escravos, né? Ele não explica, por exemplo, minha jovem, que o Brasil foi o primeiro e último, um dos últimos a abolir a escravidão. Então, muitas coisas erradas não explica. Então, isso é uma doutrina, tá certo? Que, pelo contrário, doutrina que o capitalismo é bom, que se você não estudar, você vai ser burro, você vai trabalhar, vai ser servente, vai ser pedreiro, vai ser não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, coisas que são profissões belíssimas, mas que eles acabam, né? Pelo contrário, eles colocam que essas profissões são terríveis. Então, hoje, outra moça aí que falou que hoje muita gente dizer que é professor tem até vergonha, porque o presidente da República fez com que se tivesse. Como tem muita gente que é evangélico, que é crente, que tem vergonha de dizer porque destruiu essas coisas. Então, ou seja, então você dizer que é rico, ninguém vai lhe matar porque você é rica, entendeu? A questão não é essa, a questão é que quem é rico, não, você pode ser rico e não burguês, a gente está falando do burguês, que ele detém o meio de produção e explora, invade terras, polui rio, polui justamente água limpa, né, que vai para casa, né, aconteceu em algumas cidades, e a pessoa abre a torneira, está totalmente contaminada, né? Então, ou seja, é isso que a gente fala, tá? As crianças, os adolescentes saem da escola Deixa eu ver quanto tempo, revoltados, gente, porque militantes, participando de manifestação sem já entender do tá sistema que dando, ele já. próprio Aguenta essa usufrui mulher, não e aguenta que ele se segurança. beneficia e que ele gosta, porque como eu falei, ele gosta de iPhone, ele gosta de viajar, ele gosta de comprar coisas melhores, e se ele puder trabalhar para dar uma vida melhor para os pais, por exemplo, que é absolutamente digno Sim. e honesto isso, Lógico. ele não tem como ser socialista. Sim. E eles não entendem isso. Então a educação é o grande problema porque ela cria Quem não entende são vocês, tá? E vamos entender o que é socialismo. Acho que você deveria explicar o que é socialismo. Tá? Socialismo é apenas que todos possam ter as mesmas oportunidades, tá certo? Que não sejam explorados, tá? Para uns, né, uma minoria, ganhar muito sobre aquilo. É isso que a gente prega. Não vai falar em qualidade, outras questões, ele fala na questão de as oportunidades. Por exemplo, por que a filha de um ex-presidiário, né, do Exército, que foi expulso, pode, a filha dele, passar na frente de todos que queriam que seus filhos estudassem na escola do Exército, passou na frente. Por que é o filho do Bolsonaro, a filha do Bolsonaro? Né? Por que a pessoa que estudou muito, né, para ser, né, tirada de OAB, e o cara vai e dá a OAB para o filho do Bozolixo, chamado Flávio, né, o Rachadinha. Né? E aí? Entendeu? Então, essas questões que a gente fala. Entendeu, minha jovem? Que todo mundo possa ter a mesma oportunidade. Então, se ele ganhou, por que os outros não ganharam? Vão ter que fazer a prova, vão ter que estudar, pagar, entendeu? E essas pessoas têm tudo de graça. Responde, uma Natinha. mentalidade atrasada. Essa crença limitante em relação ao dinheiro e riqueza é uma consequência dessa educação muito mal feita. Esse que é o grande problema. Então, aí que eu falo que o ressentimento ele é colocado no lugar errado. Ele ressente a riqueza, sendo que ele também quer ficar rico.
ele ressente quem tem sucesso, sendo que ele também quer ter sucesso, mas é a Não, forma nem que tudo. essa Ô, minha jovem, veja só. Isso, falando é você sem nenhum parâmetro, sem. Tirei, né, como o João Carvalho, né, o pessoal fala, tirei ali do buraco negro, digamos assim, né, porque, né, é a sua opinião, o que você acha, entendeu? Não tem nenhuma fundamentação, nada, você está falando, né, entendeu? Não é que. Pelo contrário, a gente quer que todo mundo tenha, que todo mundo, se puder todo mundo ser rico, todo mundo ter dinheiro, isso é ótimo, entendeu? Quer que todo mundo tenha condições, entendeu? Agora o que a gente visa não é ter esse acúmulo gigantesco de terras, né, de casas e outras pessoas não poderem ter. É essa a questão, entendeu? Correto? É isso que a gente fala, que pessoas que estão ali passando necessidade que poderia todo mundo viver bem. É isso que a gente quer, somente isso. computação, esse marxismo tão presente, e as pessoas falam que não, mas é Olha. só ver os materiais, eu recebo de vários do país inteiro. Os materiais são assim, sofríveis, o que você encontra, e os professores, o que eles falam. Então, eles falam que economia é jogo de soma zero, não é uma opinião, é um fato. Olha, ela é muito mau caráter, porque as universidades, se fossem doutrinadas, o bolsolixo nunca seria eleito, minha jovem. Na universidade, na USP, na UFPE, na UFRPE, na URJ, que eu já participei de vários eventos dessas. Na Brasília nunca fui, mas é de muito pouco marxista. É muito pouco, tá? Pelo contrário, se tivéssemos, a gente não teria tanta pessoas feito você falando besteira, entendeu? Então, pessoas como esse lixo jamais, pelo contrário, a população é doutrinada para que o capitalismo ele é muito bom, né, que as coisas, né, pautas da esquerda são terríveis, né, então você vê a mídia, né, principalmente os debates trazendo os políticos totalmente de direita e ninguém ali de esquerda, porque eles não querem ouvir alguém falar sobre reforma agrária, né, como redução, como a Sofia Manzano falou, redução da jornada de trabalho sem diminuição do salário. Isso é um pecado para o empresário e para a Globo, para as emissoras, imagina, né, ouvir isso, né, para os banqueiros, né, ouvirem isso, então eles vão ficar oriçados. Não é questão de opinião. Ah, mas eu acho que Mau caráter o rico, demais. quando ganha dinheiro, o pobre tá ficando mais pobre. Não, não é. E é Não. um fato, não é uma opinião. E são É um coisas que não fato. são Qual é ensinadas o na fato? escola. Tanto que Mostre no meu a curso de pesquisa. capitalismo e socialismo, eu tenho Nossa, desde imagina crianças de esse 10, 11 curso. anos até pessoas de 70. Eu Putz, tenho a minha aluna mais velha, eu acho que tem 80 anos. imagina esse curso, E gente. que fala assim, meu Deus, eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Nem E eu. crianças ou adolescentes que estão correntemente Ver na um escola lixo falam assim, desse. nossa, o que eu aprendi foi totalmente errado. Não é passado isso. Exato. E o que você acha, Renata, daquela velha frase que a gente ouve muito? Os ricos, eles ficam mais ricos tirando dinheiro dos pobres. É isso, a economia é jogo de soma zero, que não é, ponto. Exatamente. Os ricos, na verdade, eles Como é que ele fala? geram emprego para os mais pobres também. Essa briga, né, do rico contra o pobre que algumas pessoas colocam é algo muito errado, porque os pobres precisam dos ricos também. Se eles quiserem se tornar ricos um dia, eles vão precisar dos ricos que vão gerar Exato. empregos, que vão dar oportunidades, não é verdade? Porque se você ficar com aquela... Não adianta, né? É difícil de entender. Né? Ver a mentalidade dele, que o pobre precisa do rico. A gente viu isso na pandemia. Né? A gente viu muito isso na pandemia. Não sei o nome desse rapaz aí, mas a gente viu na pandemia, meu jovem. Viu? Pessoas passando necessidade, aliás, desculpa, a pandemia passando necessidade, as pessoas querendo lavar a louça, né? Cadê aquela empregadazinha para lavar a louça? Cadê aquele carinha para cortar grama? Né? Porque, né, não houve aqui, né, um lockdown, né? Só Araraquara que teve, muito forte, aqui parou, né? Teve uma restrição, tá? Mas é aquele fato, né? Vão trabalhar, depois a morte a gente vê, é isso que eles queriam. Então, assim, então a gente viu na pandemia isso, a burguesia sofrendo, porque tinha que lavar louça, né? Tinha que lavar banheiro, entendeu? Então é isso. Então, ou seja, precisa do pobre. Então, essa soma zero que ela fala realmente existe, tá?
existe, porque isso aí não sou eu que estou dizendo, né? É só você perceber, né, que vem da teoria dos jogos, né, que descreve a divisão, né, de uma quantia fixa entre participantes, de modo que só se ganha o que os outros perdem, entendeu? Então eu preciso ganhar, ou seja, não estou pagando suficientemente o que deveria ser pago para aquela pessoa pela força de trabalho. Eu estou dizendo você que tem sua padaria, você que tem ali que é muito pior do que o seu funcionário que trabalha muito mais. Eu estou dizendo pessoa que detém um meio de produção, a fábrica, tá? Entendeu? Algo desse tipo que tá ali tirando, sugando da pessoa, entendeu? Para que a pessoa não tenha, de fato, o que ela merece ganhar. Então, a sociedade define um valor para aquilo, né? E ele paga diante daquilo, né? Entendeu? Então, dentro do mercado. Se o mercado tem, sei lá, uma pessoa que consegue colar sapato, vamos supor, né? Então, você tem várias pessoas. Então, o mercado diz que aquilo ali vale R$2.000, o salário dele. Então, vai ser 2.000. Mas só que o cara não vai pagar 2.000, vai pagar 1.800, 1.000 e pouco, tal. Mas se o mercado disser que vale 5.000, né, vai pagar ali 3, um pouco mais. Então não é o empresário que dá emprego, já falei isso, é a questão da demanda, meu jovem. A briga do pobre contra o rico, a gente vai acabar virando uma Venezuela. E daqui a pouco os ricos vão mudar aqui no Brasil, vão embora para outros países, onde vão dar benefícios fiscais. Já E foi. os pobres vão ficar sem emprego, vai ficar pior. O êxodo de E o paraíso fiscal, Brasil é o paraíso fiscal para os ricos, tá? Gente, vou parar aqui para ficar muito grande, depois eu faço outro, tá? Porque haja paciência, viu, cara? Olha, o Brasil é um paraíso fiscal, tá? Correto? E muitos adolescentes, né, têm uma perspectiva de estar indo embora do Brasil, porque não tem perspectiva de crescimento, não tem nada. De 2016, 17 para cá, o Brasil só regrediu 30 anos com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Tá, meu jovem? Vai estudar um pouquinho, vai, não custa nada, não dói. Camaradas, é isso, depois a gente volta com parte 2 aí, dessa mulher. Enfim, então acorde, Elute.